Nessa videoaula a gente vai fazer a correção da atividade da última aula. A atividade é essa abordando a lei dos cossenos e a lei dos senos. A gente está trabalhando a trigonometria num triângulo qualquer e a gente já viu então lei dos senos e lei dos cossenos. É então sobre essas duas leis, que essa atividade vai abordar. A primeira questão. Para construir uma ponte AB, um engenheiro no ponto C, a 30 metros do ponto A, ele vê o ponto B sob um ângulo de 45 graus. Sendo o ângulo ABC, ou seja, o ângulo com vértice em B, um ângulo de 60 graus, o comprimento da ponte em metros será quanto? Então, pela imagem, nós temos aí um triângulo ilustrando, nós temos aí um ângulo de 45 graus no vértice C. Na frente desse ângulo de 45 graus está a ponte, que é o segmento AB, que nós queremos saber a medida dela, o seu comprimento. Além disso, nós temos um ângulo no vértice B, que é um ângulo de 60 graus. E na frente desse ângulo de 60 graus, nós temos um lado, o lado AC, com medida de 30 metros. Bem, aí aquela dúvida. Nós temos um triângulo qualquer, então a gente vai usar a lei dos senos ou a lei dos cossenos. A dúvida é qual das duas utiliza. Vamos seguir aquele conselho. Como nós temos dois ângulos, um lado para descobrir o segundo lado, essa questão é de lei dos senos. Então vamos lá. Eu vou inicialmente considerar a medida x como sendo a medida do lado AB, que é exatamente o comprimento da ponte que a gente quer determinar. Como nós sabemos, se eu pegar, por exemplo, B está para o seno de B, assim como C está para o seno de C, pegando aí o pedaço da lei dos senos que aborda os lados B e C. O lado B é aquele que está na frente do vértice B, que é o lado que mede 30, está para o seno do ângulo B. O ângulo em B é o ângulo de 60 graus, assim como o lado C, que é a medida x, que a gente quer calcular daqui a pouco, está para o seno do ângulo C. Vamos lembrar que o ângulo C é o ângulo de 45. Aqui eu vou substituir o seno de 60 por raiz de 3 sobre 2 e o seno de 45 por raiz de 2 sobre 2. O 30 e o C eu só repeti. Lembrando que eu já poderia ter colocado um x no lugar desse C. Agora eu vou cancelar os denominador 2, porque são iguais. Vai ficar 30 sobre raiz de 3 é igual a C sobre raiz de 2. Nesse momento, eu faço produto dos meios pelos extremos. Então, raiz de 3 vezes C dá raiz de 3C igual 30 vezes a raiz de 2 dá 30 raiz de 2. Pega a raiz de 3 e está multiplicando, passa dividindo. Então, o C é 30 raiz de 2 sobre raiz quadrada de 3. Vou racionalizar. Para isso, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 3. Então, nós temos que o C vai ser igual. Quando eu pegar a raiz de 2 vezes raiz de 3, dá raiz de 6. Então, em cima vai ficar 30 raiz de 6. Sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9, que é 3. Eu pego então agora 30 dividido para 3 dá 10. Então nós temos aí que o comprimento C, que o lado C, mede 10 raiz de 6. Como o lado C é a medida x que eu chamei aí na imagem, então nós temos que o comprimento da ponte, a medida da ponte, é 10 raiz de 6 metros. Dessa forma, então, a resposta correta é o item B. A segunda questão, questãozinha da Universidade Estadual do Pará. 3 cidades, A, B e C, precisam ser interligadas para que os seus moradores possam comercializar os produtos por eles produzidos. Já existem 2 estradas em linha reta que ligam as cidades A à cidade B e a cidade B à cidade C. Então está faltando uma estrada ligando a cidade A até a cidade C. Sendo que as prefeituras das cidades A e C desejam construir uma nova estrada para ligá-las, a figura abaixo mostra um levantamento topográfico feito por uma empresa de engenharia. Sabendo que as medidas determinadas pela empresa de engenharia foram: a distância de A até B é 100 km, a medida do ângulo ABC, ou seja, o ângulo que tem vértice em B, é de 60 graus, a medida do ângulo ACB, que é o ângulo que tem vértice em C, é de 45 graus. Então, sabendo disso, a distância entre as cidades A e C em quilômetros, que deve ser considerado para a construção de uma estrada em linha reta para ligar as cidades A e C,
ela vai ser igual a quanto? Bem, vamos colocar as medidas para ver se facilita um pouco para a gente, né? Então, no triângulo anterior, eu vou destacar aqui a distância da cidade A à cidade B, que é de 100 km. Vou destacar o ângulo que tem vértice em C, o ângulo ACB, que é um ângulo de 45 graus. Destaco ainda o ângulo que tem vértice em B, que é o ângulo ABC, que é de 60 graus. E aí, claro, nós queremos saber qual é a distância da cidade A à cidade C. Eu vou chamar essa distância de D. Como vocês podem perceber, nós temos dois ângulos, um lado, para descobrir o segundo lado. Então, isso é um caso característico de lei dos senos. Então, você vai pegar a fórmula da lei dos senos, abordando aí os lados B e C. Você vai ter que B está para o seno de B, assim como C está para o seno de C. E bora substituir. O B é a distância D que eu quero calcular. Está para o seno do ângulo B. Esse ângulo com vértice em B é um ângulo de 60 graus. Assim como o C é a medida 100 km, está para o seno do ângulo com vértice em C, que é um ângulo de 45 graus. Bora lá então. O seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, e o seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. O que a gente vai fazer então aqui? Nós vamos cancelar os denominadores 2 para facilitar. Então vai ficar D sobre a raiz quadrada de 3, isso aqui é igual a 100 sobre raiz quadrada de 2. Vamos fazer produto dos meios pelos extremos. D vezes a raiz de 2 dá raiz de 2D, igual a raiz de 3 vezes 100 dá 100 raiz de 3. Pega a raiz de 2 e está multiplicando, passa dividindo. Então a distância é 100 raiz de 3 sobre raiz de 2. Como nós temos uma raiz no denominador, a gente tem que racionalizar esse denominador. Como é que racionaliza? Multiplica em cima e embaixo pela raiz que está embaixo. Se lembrem disso. Sempre eu tenho que racionalizar a raiz que está embaixo, que está no denominador. Então multipliquei tudo pela raiz quadrada de 2. Bem, raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. Então o numerador vai ficar 100 raiz de 6. Sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Aqui eu pego então 100 dividido para 2 dá 50 e repito, raiz quadrada de 6. Dessa forma então, a distância da cidade A à cidade C, que é a distância onde vai ser construída essa nova estrada, ela vale 50 raiz de 6 quilômetros, de maneira que a resposta correta é o item E. Terceira questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os ponteiros de um relógio circular medem, isso do centro às extremidades, 2 metros, isso no caso o ponteiro dos minutos, né? E o ponteiro das horas mede 1 metro. A distância em metros entre as extremidades dos ponteiros, quando o relógio marca 4 horas, é quanto? Então imagine aí esse relógio marcando 4 horas. Qual vai ser a distância entre as duas extremidades desses dois ponteiros? Bem, e aí nós vamos ter que lembrar que às 4 horas, o ângulo entre os ponteiros, ele vai medir 120 graus. E para essa questão, nós vamos considerar aproximadamente o seno de 120 como sendo 0,86, o cosseno de 120 como sendo menos 0,5 e a tangente de 120 como sendo menos 1,73. Bem, para facilitar a nossa vida, eu vou colocar aqui um relógio marcando exatamente 4 horas para que a gente possa entender o que nós temos nessa questão. Inicialmente, nós temos que o ponteiro das horas mede 1 metro, então esse ponteiro vermelho mede 1 metro, e o ponteiro dos minutos mede 2 metros. Nós temos aí um relógio daqueles lá de praça, por exemplo. Bem, além disso, o ângulo entre esses dois ponteiros é um ângulo de 120 graus, como a questão falou. O que eu quero é a distância que eu estou delimitando aí em verde da extremidade de um ponteiro até a extremidade do outro. Essa medida, essa distância D que a gente quer determinar. Chegamos naquele ponto que a gente tem a nossa dúvida. É lei dos senos ou é lei dos cossenos? Observe o detalhe importante. Nós só temos um ângulo, mas nós temos 2 lados e queremos saber a medida do terceiro lado. Toda vez que eu tiver um ângulo, 2 lados, para encontrar a medida do terceiro lado, é lei dos cossenos.
Então, vou aplicar a lei dos cossenos. Pegar a primeira fórmula, né, a primeira expressão. Nós sabemos que a ao quadrado é b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes b vezes c, vezes o cosseno do ângulo alfa. E aí lembrem daquela dica importante que eu disse para vocês. Para você utilizar sempre essa fórmula, não ficar memorizando as outras duas, é só você lembrar que o lado A é aquele que vai estar na frente do ângulo. Então você tem aí o ângulo de 120 graus. Na frente do ângulo vai estar o lado A. Ou seja, o lado A vai ser a distância D que eu quero calcular. Os outros dois lados, 2 e 1, são na verdade B e C. Você coloca na ordem que você quiser. Eu vou chamar o B de 1 e o C de 2. Poderia ser o contrário. Então vai ficar D ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C. Então vai ficar menos 2 vezes 1 vezes 2, vezes o cosseno do ângulo. O ângulo que nós temos é um ângulo de 120 graus. Então, vezes o cosseno de 120. Vamos então resolver. 1 ao quadrado dá 1, mais 2 ao quadrado dá 4, menos 2 vezes 1 vezes 2 dá 4, né? Vezes o cosseno de 120 menos 0,5. Vamos então continuar resolvendo. 1 mais 4, eu vou repetir. Menos e menos dá mais. 4 multiplicado por 0,5 dá 2. Então, nós temos que a distância ao quadrado é 1 mais 4 mais 2. Ou seja, a distância ao quadrado é 7. Desse modo, então, a distância entre as extremidades do ponteiro desse relógio vale raiz quadrada de 7. E claro, né, se a distância é raiz quadrada de 7, a resposta correta é o item B. Quarta questão. Na situação representada a seguir, o ângulo assinalado vale 60 graus. E as medidas dos lados do triângulo elas estão em metro. Dessa forma, utilizando a lei dos cossenos, a medida x em metros vale quanto? Então, se o ângulo assinalado é um ângulo de 60 graus, esse ângulo na árvore é um ângulo de 60. Percebam que nós temos um ângulo, dois lados para descobrir o terceiro lado. Não precisava nem a questão dizer. Toda questão com essa característica, um ângulo, dois lados para descobrir o terceiro lado, é uma questão de lei dos cossenos. Então, pega a primeira fórmula da lei dos cossenos, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes b vezes c, vezes o cosseno do ângulo alfa. E lembrem, o ângulo, na verdade, o lado A é aquele lado que está na frente do ângulo. Só lembrar disso. Bem, dessa forma, quem está na frente do ângulo é o lado x. Então, ele vai ser o lado A. Vai ficar x ao quadrado é igual. B e C são os outros dois. Então, 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Menos 2 vezes 60 vezes 80, vezes o cosseno do ângulo. O ângulo é de 60 graus. Vamos resolver. Repete x ao quadrado igual. 60 ao quadrado é 3.600, mais 80 ao quadrado é 6.400, menos 2 vezes 60 vezes 80 dá 9.600, vezes o cosseno de 60 graus, que é 1 sobre 2. Vamos resolver então, né? Eu vou somar 3.600 com 6.400, isso dá 10.000, menos 9.600 vezes 1 sobre 2 dá 4.800. Quando eu pego 10.000 menos 4.800, dá 5.200. Então, x ao quadrado é 5.200. Logo, x é a raiz quadrada de 5.200. Bem, se porventura não tivesse essa opção para marcar, você ainda iria quebrar essa raiz quadrada de 5.200. Daria para você quebrar, por exemplo, em 13 vezes 400. Que aí você tiraria a raiz do 400 e o 13 ficaria dentro da raiz. Mas tem essa opção para marcar. Tem a opção raiz quadrada de 5.200. Então, nós temos que a medida x vale 5.200 dentro da raiz, né? Raiz quadrada de 5.200. E a resposta correta é o item C. Quinta questão, uma questão que já caiu recentemente no vestibular da UVA, no primeiro vestibular de 2016. Na construção de uma estrada, chegou-se a um ponto em que será necessário explodir uma rocha para ligar os pontos A e B. Você está fazendo aí uma estrada e entre os pontos A e B tem uma rocha que você vai precisar explodir. Isso como mostra aí a figura. O que aconteceu? Do ponto C, fora da rocha, como você pode observar na imagem, é possível visualizar os pontos A e B,
de modo, né, que o ângulo em C, formado a partir do ponto A e do ponto B, esse ângulo ele mede 37 graus. Admitindo que o seno de 37 é 0,6, o cosseno é 0,8 e a tangente é 0,75, e além disso, admitindo que a distância de A até C é igual à distância de B até C e vale 800 metros, a questão pergunta qual é a distância entre A e B, ou seja, qual é a distância que você vai ter que explodir de rocha para poder construir essa estrada. Bem, eu vou dar uma melhorada na nossa questão. Nesse triângulo que nós temos aí, na verdade nessa imagem que nós já temos, eu vou destacar um triângulo. Esse triângulo destacado em vermelho. Nesse triângulo destacado em vermelho, o que nós sabemos? Primeiro eu quero calcular a distância de A até B, então eu vou chamar essa distância de D, como vocês podem observar. Nós sabemos que a distância de A até C é 800 metros e a distância de B até C também é 800 metros. Além disso, nós sabemos que o ângulo em C é um ângulo de 37 graus. E claro, né, nós queremos saber quanto é a distância D de A até B. Identificadas essas medidas, a nossa dúvida agora é se eu vou utilizar lei dos senos ou lei dos cossenos. Por quê? Porque nós temos aí um triângulo que não é retângulo. Então não pode ser definição de seno, cosseno e tangente. Tem que ser uma das leis. Para a gente tirar essa dúvida, observemos que nós só temos um ângulo, temos dois lados e queremos saber a medida do terceiro lado. Então questões com essa característica têm que ser resolvidas pela lei dos cossenos. Então pega a primeira fórmula da lei dos cossenos, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo alfa. E lembrem daquela dica, o lado A é aquele que está na frente do ângulo. Então o lado A ele vai ser o D, que está na frente do ângulo de 37 graus. Com isso, então, vai ficar D ao quadrado é igual. B e C são os outros dois lados que medem 800. Então, 800 ao quadrado mais 800 ao quadrado, menos 2 vezes 800 vezes 800, vezes o cosseno do ângulo dado. Lembrando que o ângulo dado é um ângulo de 37 graus. Vamos, então, resolver. 800 ao quadrado dá 640 mil. Então, D ao quadrado é 640 mil, mais 640 mil, menos 2 vezes 800 vezes 800, isso aí vai dar 1.280.000, vezes o cosseno de 37 graus que a questão me deu, é 0,8. Agora o que eu faço? Eu vou somar 640 mil com 640 mil, vai dar 1.280.000, menos 1.280.000 multiplicado por 0,8, isso vai me dar então 1.024.000. Então, por fim, eu pego 1.280.000 menos 1.024.000. Isso vai dar, então, 256.000. Daí, então, a distância ao quadrado é 256.000. Portanto, a distância é a raiz quadrada de 256.000. Bem, essa raiz quadrada, 256.000, eu vou quebrar o 256.000 em 25.600 vezes 10. Por quê? O 256.000 não tem raiz quadrada exata. Mas se eu quebro dessa forma, o 25.600 tem raiz quadrada exata. Então você pode dar uma simplificada. A raiz quadrada do 25.600 vale então 160 e o 10 fica dentro da raiz. Portanto, a distância de A até B ela vale 160 raiz quadrada de 10, de modo então que a resposta correta é o item A. Com isso, a gente finaliza a correção dessa atividade, onde nós abordamos a lei dos senos e a lei dos cossenos.